Então, galera, vamos para a parte 2, Brasil holandês, para a gente poder continuar. Eu tinha parado no slide de número 10, tá? E a gente vai dar seguimento. Não se assusta, não entre em pânico. Parece que é coisa pra caramba, são 40 slides mais ou menos, mas passa rapidinho porque tem muita imagem. Então, fica tranquilo que não tem muita informação não. Tá bom? Então, vamos lá. Já tinha falado sobre esse slide de número 10, sobre a formação aí de São Luís, né, ao atual São Luís do Maranhão. Vamos seguir slide de número 11. O que vai acontecer aqui no slide de número 11? A revolta, né, o rebate dessa invasão francesa a São Luís do Maranhão. A capitania de Pernambuco vai juntar poderio militar, vai juntar um exército e vai enviar esses soldados em direção a essa nova colônia, digamos assim, né? Essa nova São Luís, né? No Maranhão, essa capitania francesa, para poder expulsar esses franceses, eles seriam mandados de volta para a França. Isso vai acontecer em 1615, tá? Em 1615 a gente completa essa limpeza, digamos assim, de retirar esses ocupantes franceses do território brasileiro, certo? Então aí essa tentativa da França aí é tirada, eles não conseguem mais, perderam a boquinha deles, a boca livre do pau-brasil. Então, vamos seguir. Tem uma imagenzinha do lado, tem legenda na imagem, graças ao Senhor Jesus Cristo. Não precisa ficar desesperado, não. Então, vamos lá. E aí a gente vai para a questão do conflito entre a Espanha e a Holanda. Porque a Holanda, antes de ser Holanda, ela era chamada de Países Baixos. Lembra no vídeo anterior que eu falei para você que era spoiler do que ia acontecer com a Holanda? Então, é exatamente isso. A Holanda era chamada de Países Baixos quando era a colônia da Espanha. Tinha esse nome de Países Baixos porque a Holanda é o único lugar que você tem na Europa em que o território de terra mesmo, terra para você poder morar, construir casa e por aí vai, é abaixo do nível do mar. Por isso que chama de Países Baixos. Já falei para você, historiador, antropólogo, 99% dos cientistas não são criativos. Então, quando a gente vai dar nome para as coisas, a gente dá nome por associação. Então, chama de Países Baixos porque é abaixo do nível do mar. Beleza? Então, vamos lá. A galera de lá, né, que hoje vai formar os Países Baixos como um todo, formam o que hoje é a Bélgica e a Holanda, a maior parte é Holanda, tá? O que vai acontecer? Eles não vão se submeter a esse novo regime, onde eu vou ter aí Portugal e Espanha sob o mesmo rei. Por quê? A relação da Holanda com Portugal para produção de açúcar, para comércio de açúcar, era ótimo. Porque o que acontecia? Portugal, lá na colônia brasileira, produzia o açúcar, fazia o açúcar mascavo, né? Fazia aquele açúcar bem marronzinho. E, na maioria das vezes, ele era vendido em barras, que é o que a gente conhece hoje como rapadura, tá? Ele era vendido nessas barras e ele era mandado, esses tijolos de açúcar, eles eram mandados para a Holanda para aumentar esse processo de refino do açúcar. Então, o açúcar brasileiro ele era enviado para a Holanda fazia um segundo processo de refino e branqueamento para poder enviar para Portugal esse açúcar e esse açúcar ser revendido. Então, como a Holanda fazia parte desse triângulo do açúcar, o triângulo econômico do açúcar, para eles era benéfico que Portugal continuasse sendo proprietário do Brasil e a Espanha não tivesse nada a ver com isso. Porque com a Espanha não tem nada a ver com isso, Holanda tinha um grande centro comercial. Amsterdã era um grande centro comercial. E aí, com essa União Ibérica, eles perderam essa economia. Eles perderam essa vantagem de ser exclusivos comerciantes com o Brasil. Agora, a Espanha mandava para quem eles quisessem. E aí, esse conflito entre Holanda e Espanha vai perdurar durante muito tempo. Ele vai permanecer até por volta de 1648, essa picuinha aí, essa rixa entre Holanda e Espanha. Mas, antes disso, vai haver a independência, né, a proclamação da independência da Holanda em 1579. Eles vão se emancipar da Espanha
e vão declarar sua independência, e aí é que o bicho vai pegar. Tá bom? Mas a gente vai passar aí para o slide seguinte, que a gente vai falar mais sobre isso aí. Vamos lá, slide de número 13. Aí ele coloca como era, né, a cidade de Amsterdã, mais ou menos por volta do século XVI. Era um centro comercial bem intenso. Quando você olha a cidade, você vê um núcleo comercial bem grande. E aí eu tenho lá, né, a capital Amsterdã, importante centro comercial financeiro, relacionava-se muito bem com Portugal, revendendo o açúcar para a parte da Europa. Eu já tinha falado isso para vocês. E isso aí estava tudo muito bem, obrigado, até a União Ibérica. Vamos lá, passando para o slide de número 14. E aí, ele coloca aí, né, o rei espanhol Filipe II determina que todos os territórios sob seu domínio, inclusive as colônias portuguesas, não comercializassem com a Holanda. Esse evento a gente vai conhecer como embargo espanhol. O que significa o embargo espanhol? Quando a Holanda se emancipa, declara sua independência do território do rei espanhol, né? Declara sua independência de Filipe II, a Espanha tenta ocupar esse território novamente sem causar o máximo de dano, porque ele poderia pegar um exército e enviar para lá e destruir tudo. Mas por que ele não queria causar dano? Porque se ele conquista de novo, é ele que vai ter que financiar a reconstrução. Então ele vai ter que gastar dinheiro duas vezes. A primeira vez para destruir e a segunda vez para reconstruir. E isso ele não tinha dinheiro para isso, não tinha dinheiro em cofre público para isso. E qual era a solução que ele poderia ver como alternativa? Leva a Holanda à falência. Vamos falir a Holanda. Por que eu vou falir a Holanda? Porque eu estou controlando o fornecedor de dinheiro deles. Eles não recebiam açúcar brasileiro? Não era o açúcar do Brasil que ia para lá para eles refinarem e redistribuírem? O Brasil agora não é território de Filipe II? Então, parei de enviar. Então agora, todo aquele meu comércio de açúcar, todo aquele meu triângulo açucareiro, ele vai se manter. Eu vou continuar ganhando dinheiro, mas a Holanda agora está fora. Era essa a ideia. E essa nova manobra econômica a gente chama de embargo espanhol. Ok? Então vamos lá, seguindo. 15. O que a Holanda vai fazer por causa disso, né? Por causa do embargo espanhol. Eles não podiam sentar no meio-fio e chorar e comer pipoca, como o gif do Michael Jackson. Não dava para fazer isso. Então eu tenho que ter uma solução. Qual foi a solução? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Se eu não posso ter o açúcar brasileiro vindo até mim de livre e espontânea vontade, eu vou ocupar um pedaço do território brasileiro, vou pegar para mim, vou produzir açúcar lá e eu vou vender. Fim. Não vou mais depender de ninguém. E foi exatamente isso que eles fizeram. Tá? Eles fizeram uma armada, construíram um exército e construíram navios, embarcações, enfim, caravelas enormes para poder atravessar o oceano. Todo aquele aparato militar. Constrói aquilo ali e enviaram 2 expedições. Tá? Houveram 2 expedições, 2 tentativas de ocupar uma parte do Brasil para si. A primeira tentativa, eles tentaram ocupar Salvador, falharam miseravelmente. Voltaram para a Holanda com o rabo entre as pernas e com um prejuízo fenomenal. A Holanda aprendeu sua lição, percebeu que Salvador era impossível de ser tomada, e aí eles partiram para tentar ocupar um lugar um pouco mais fácil, um negócio mais modesto. Vamos para um lugarzinho aí que dê certo, que tenha cana-de-açúcar, mas que não tenha uma força imperial tão grande, uma cidade tão bem defendida assim como Salvador. Eles vão terminar onde? Pernambuco. Tá bom? Então, vamos lá. Ele coloca aqui, né, no slide da relação holandesa. Eu estou me adiantando, né? Prejudicados economicamente, começam por meio de suas companhias de comércio procurar invadir territórios coloniais da União Ibérica. Então, vamos lá. Ele coloca aqui na legenda que em 1619 eles ocupam Jacarta, né, que é na Indonésia, e aí vai para outros lugares. Mas esses outros lugares a gente vai deixar um pouquinho de lado, porque a gente vai focar no Brasil holandês, tá? Então, ele vai ter aí a Companhia das Índias Ocidentais, que é a companhia que vem para cá e que ocupa o litoral brasileiro, tá?
ele vai vir como objetivo. Tem um símbolo, oh meu Deus, Companhia das Índias Ocidentais. Que legal. É uma companhia de comércio, tá? A gente passa aqui, 1621, sede em Amsterdã, obter controle da produção e comercialização do açúcar. Sim. Primeira tentativa de invasão de Salvador. E aí tem aqui, né? 1624, maio, eles vão tentar. Eles chegam a capturar o governador da Bahia, né? Diogo de Mendonça Furtado, mas essa tentativa não vai ser frutífera. Ela não vai dar certo. Vai durar um ano, né? Entre 1624 e 1625. Não vai conseguir e eles desistem, porque eles são rechaçados. Eles vão ser expulsos de Salvador pela coroa portuguesa, pela galera que mora aqui. Olha lá, eu coloco aqui, utilizando táticas de guerrilha, forças luso-brasileiras restringem o controle holandês apenas ao perímetro urbano. E aí você vai ver aqui, tem um mapinha, esse mapa, ele é mais ou menos, tá? Porque naquela época a cartografia era aproximada, não tinha como fazer um negócio de imagem de satélite não, isso é muito novo. E aí vamos lá, 1625, as forças luso-espanholas, uma força luso-espanhola é enviada à Bahia. A poderosa esquadra conta com em torno de 50 navios e quase 13 mil homens. E os holandeses acabam sendo derrotados, obviamente. Por quê? Porque mora gente mais aqui no Brasil do que nos navios que a Holanda enviou pra gente, enviou pra cá. Então, fatidicamente, eu tenho um quantitativo muito maior de pessoas para defender o território do que eles para invadir. Além de Salvador, naquela época, ser um grande centro capital. Slide de número 20. Nova invasão à capitania de Pernambuco. Lembra que eu falei? Então, nessa aí dá certo. Né? Eles conseguem enviar em fevereiro de 1630 1.170 canhões, 7 mil homens, 67 navios, e eles conseguem ocupar as cidades de Recife e Olinda, que são as grandes cidades portuárias que você tem aí na capitania de Pernambuco. Essas cidades existem até hoje, para tu ver como é que o negócio é bom. Aí tem uma imagem, né? Obviamente isso aí é um desenho do cerco holandês a Olinda. Passando aí para 21, slide 21. 1630, fundava-se uma colônia holandesa no Brasil chamada de Nova Holanda. Ela existiu até 1654. A capital ficava conhecida como Maurícia, uma cidade, né? Atual Recife. Aí tem os brasões, tem a bandeira da Nova Holanda. Isso aí você não precisa decorar, é só você dar uma olhada, só para você ficar curioso e você buscar a informação por sua conta na internet. Afinal de contas, tudo aquilo que é descoberto por você é muito mais interessante. Slide de número 22 é o slide da cidade de Maurícia, capital holandesa aqui no Brasil, na capitania de Pernambuco. Esse mapa, ele é simbólico, vou lembrar mais uma vez, tá bom? Porque a gente está falando de cartografia do século XVII. Cartografia do século XVII não tem imagem via satélite. A galera fazia cartografia no MUC e fazia escala na base do chutômetro. Então, isso aí é muito estimado, tá? Sem forças suficientes, slide 23. Sem forças suficientes para enfrentar os holandeses, o governador de Pernambuco, que era Matias de Albuquerque, ele vai fugir para o interior do território da capitania de Pernambuco e vai fundar uma milícia, digamos assim, né? É um núcleo de resistência, que é o Arraial do Velho Bom Jesus. Tem uma fotinho dele aí, né, sendo homenageado na Loteria Federal. É real essa imagem? Claro que não. Descrição. Tá bom? Porque naquela época não tinha máquina Polaroid. Então a gente segue. Vamos lá, 24. A resistência baseou-se na guerrilha, né, até 1635. Os holandeses não tinham controlado toda a região dos engenhos de Pernambuco. Eles também não podiam controlar na base da força, usando uma força muito brusca. Afinal de contas, eu preciso que esses engenhos continuem funcionando e não sejam completamente destruídos. Porque senão não vai adiantar de nada eu ocupar aquele território se eu não tiver açúcar para colher e ganhar dinheiro depois. Bom? Então vamos lá, slide número 25, 24 já foi, né? É só mapinha. Vamos lá, 25. A partir de 1635, alguns senhores de engenho eles vão começar a aceitar esse negócio aí da Companhia das Índias Ocidentais. E aí, vai colocar aqui, né? O mais importante foi Domingos Fernandes Calabar, né? Conhecedor da região. Ele ajudou os holandeses. Ajudou a quê, Karen?
a procurar essa galera que estava fazendo resistência, a conversar com as pessoas, a dialogar com as pessoas, para que elas entendessem de que se todo mundo colaborar, ninguém se machuca e a gente continua prosperando. Só vai trocar o dono para onde a gente está mandando dinheiro. Fora isso, é a mesma coisa. Óbvio que depois que a Holanda foi expulsa, né, depois que a Holanda perdeu o território da capitania de Pernambuco, esse camarada aí, Domingos Fernandes Calabar, ele foi alcunhado, ou seja, ele recebeu o nome de traidor da pátria, obviamente. Mas vamos lá. Tem aí uma imagem, ó, que bonitinho, né? Essa resistência aí de 1635, comandada por Matias de Albuquerque, aquele camarada que fugiu para o interior, lembra? Ele vai reconquistar a cidade de Porto Calvo, onde ele prende e enforca Calabar, porque ele imagina que o cara é um traidor, afinal de contas ele era o quê? O X9 da galera. Então vamos seguir. 27. Eu tenho aí um mapinha, né, da invasão e domínio dos holandeses no Nordeste. Eles vão ocupar um território até sensivelmente generoso. Vamos lá. Eu tenho aí até a mancha mais escura até 1637, a mancha mais clara de 638 a 654, e esses quadradinhos pretos são os fortes, são as fortificações. Elas ficavam no litoral para tentar impedir que alguns navios estrangeiros conseguissem aportar no litoral. A ideia era derrubar na água mesmo. Então vamos lá, essa aí é só mapinha. 28. Ah, isso aqui é quando você está falando da formação dos quilombos, porque o negócio estava um samba do crioulo doido. Ninguém sabia o que estava fazendo, onde estava fazendo, por que estava fazendo e onde é que está esse negócio. E aí quem é que vai se aproveitar desse samba do crioulo doido, dessa zona que está rolando? Os escravos. Eles vão se aproveitar de que tá tudo uma bagunça e vão literalmente, ó, meter o pé, do pé bater na bunda e correr em direção para o interior do país e formar os quilombos. Tá bom? Eita, Senhor Jesus, 17 minutos. Vamos dar uma pausa aqui, lá de 28 a gente volta para a parte 3, beleza?